Seja bem-vindo ao podcast Prosa da Lei. É nosso primeiro episódio, onde nós vamos tratar em relação ao tema muito discutido, que é a revisão da vida toda. Está gerando muitas dúvidas no meio da sociedade. E hoje eu trouxe aqui nossa convidada, doutora Ana Paula dos Santos, que vai nos esclarecer um pouquinho em relação a esse tema. Isso. Obrigada pelo convite, primeiramente, é uma honra. E muito bom, né, compartilhar um pouco sobre esse assunto que está tão em alta e muitas pessoas ainda têm dúvidas, porque as decisões ainda são um pouco conflitantes, mas é interessante para trazer de uma forma mais clara e dinâmica sobre esse assunto. Muito bem. A doutora Ana Paula, ela trabalha conosco, onde tem recebido muitos pedidos em relação à revisão da vida toda, realizando cálculos. Então é interessante a gente ter convidado ela, né, e ela aceitado o nosso convite para tratar sobre esse tema. Obrigada. E o que é essa revisão da vida toda que tantas pessoas têm procurado? Vamos lá, então. Primeiramente, basicamente, são contribuições que não foram incluídas lá na aposentadoria, no benefício, quando você vai pedir, não são incluídas. Antes de julho de 94. Por quê? O INSS, ele quando vai fazer a aposentadoria, vai fazer o cálculo para atualizar e os benefícios, para quem vai requerer benefício ou aposentadoria, são incluídos apenas após julho de 94. E os anteriores não são calculados. Exatamente, desse jeito. Certo, mas, ou seja, eles incluem até o tempo de contribuição, mas só não inclui a remuneração dessas pessoas. Isso, não inclui as remunerações anteriores a julho de 94. Então, aquela pessoa que recolheu um salário mínimo ou recolheu sobre o teto da Previdência antes de julho de 94... Não é calculado. Por isso que vem a revisão da vida toda, que é uma tese que vai possibilitar ser calculados, pegar esses valores anteriores a julho de 94 e incluir no salário da aposentadoria e no salário do benefício da pessoa. Entendi. Olha, é de conhecimento nosso, que eu também trabalho nessa área aqui no escritório, que teve pessoas que quando começou a sua carreira, contribuía pouco, estava ainda buscando salários maiores, buscando uma carreira melhor, e com isso, nessa fase, não tinha assim, contribuições tão evidentes. Essas pessoas teriam o benefício dessa revisão? Então, tem alguns requisitos para a gente estar analisando se tem a possibilidade ou não de revisão da vida toda. Certo. Primeiro que tem que procurar um especialista nessa área, já a gente fala mais sobre isso. Mas os requisitos, pelo menos ter aposentado ou ter o direito à aposentadoria, que é o direito adquirido que fala, né? Até novembro de 2019, que foi quando teve a reforma da Previdência. E acabou com essa possibilidade daí. Exatamente. De pedir essa revisão. Isso. Entendi. E aí foi onde foi estabelecido isso. Certo. E aí o segundo requisito, ter pelo menos, no máximo 10 anos de aposentadoria. Mas ainda é um tema também que tem discussões, não está definitivamente, não tem uma decisão definitiva sobre isso, então ainda é um caso que se analisa. Tá, então mas basicamente 10 anos. Entender, né, em relação a esse pedido. Então teve pessoas que antes de julho de 94 tinham contribuições mais significativas do que após, e a Previdência Social acabou não utilizando essas contribuições para o cálculo. Né? Além disso, a pessoa tem que ter tido o benefício, a concessão do benefício, até novembro de 2019, quando veio a reforma da Previdência Social. Exatamente. Tá. Mas então vamos fazer um exemplo aqui. A pessoa conseguiu o benefício da Previdência em 2000, no ano de 2000. 2000. Ele aposentou antes de novembro de 2019. Mas ele teria o direito ao benefício? Então, por essa regra dos 10 anos de decadência, ele não teria direito ao benefício de revisão da vida toda, porque são 10 anos de decadência. Você se aposentou, por exemplo, em 2000, o seu prazo para realizar essa análise da revisão da vida toda seria 2010.
Então, e as pessoas que nem sabiam dessa possibilidade? Exatamente. Como que tá tendo? É um tema novo, né? Então, ainda tem discussões sobre isso, sobre esses 10 danos. Certo. Se pode aumentar, se não pode, mas ainda não é um tema definido assim. Exatamente, definitivo. Então, pode ser que a justiça venha amadurecer a opinião sobre essa decadência e mesmo pessoas que não estão dentro desses 10 anos passam a ter direito ao benefício. Poderia ter essa possibilidade, isso. Para tirar as dúvidas é fazer o cálculo primeiro para saber se tem o direito. Isso que eu tinha falado aquela hora também do cálculo, né? Por exemplo, se você vai no INSS, ele já não coloca as contribuições anteriores na aposentadoria. Então, se você vai lá querendo realizar essa revisão da vida toda, tirar a dúvida, eles não vão realizar cálculo. Porque o INSS não entende que essa tese é favorável, não aplica isso no caso do INSS, não se aplica. Então, para realizar um cálculo da revisão da vida toda e verificar a possibilidade, tem que estar procurando um advogado previdenciário, um especialista na área de previdência, para estar realizando o cálculo. É onde eles geralmente pedem uma cópia daquele extrato de CNIS, né? Isso. Que consta toda a remuneração da pessoa. Carta de concessão também, para verificar a data do início do benefício. Entendi. Eu também tenho percebido que alguns extratos de CNIS não consta a remuneração da pessoa. Algumas empresas não aparece, pelo menos, né, por algum motivo no extrato de CNIS. E aí a conferência tem que ser lá na carteira de trabalho, na relação de salário, para ter uma ideia de quanto essa pessoa contribuía. Isso, tudo tem que estar conferindo. Carteira de trabalho, extrato de CNIS. Ou seja, é complexo o cálculo. É complexo. Não é simples. Só pegar o extrato do CNIS, porque tem contribuições que vão estar na carteira de trabalho e não vão estar no CNIS. Entendo. Às vezes registrou alguns meses antes, saiu alguns meses depois da empresa, e no CNIS, às vezes tem poucos meses que está registrado. Não diferente da carteira. Pode ter tido um erro de comunicação no sistema, ou até mesmo a empresa não ter recolhido da forma devida. Isso. Tá. Quem tem os oletes guardados também acaba ajudando bastante. Com certeza. Né, identificar ali qual era o valor real que a pessoa contribuía à Previdência Social. Isso. Tá. Mas antes de 94, a nossa moeda era outra. Exatamente. E aí tem que fazer a conversão. Tem que fazer a conversão. Que foi na mudança do Plano Real, né? Então, era uma moeda, depois foi outra moeda. Então, quando vai incluir, tem que ter toda uma atualização monetária, porque era diferente. Então, é um cálculo mais complexo. Previdência Social nem se interessa em te ajudar nesse cálculo. Exatamente, não. Tá. Atualmente, para quem quer saber se tem o direito a esse benefício, está procurando especialista para fazer esse cálculo. Exatamente, tem que ser. E após o cálculo, consegue lá na Previdência Social pedir essa revisão? Ou eles também... Não. Também não. Aceitam? Isso. O INSS nem analisa e nem protocola o requerimento. Para fazer isso, tem que procurar um advogado para fazer o cálculo, verificar o benefício e aí entrar na justiça para verificar o direito do benefício. Para requerer a revisão da vida toda. Tem que ser na justiça. Entendi. Nós separamos alguns cálculos aqui, né? Que é interessante também ao nosso público estar percebendo na prática em relação a esse direito. São dois cálculos, um que consta a vantagem e outro que consta a desvantagem. Eu vou pedir para você esclarecer um pouquinho em relação a esses cálculos. São cálculos reais do escritório, de pessoas que vieram no escritório para verificar a revisão da vida toda. Então, vamos lá. Nesse primeiro caso, tem a data de concessão do benefício. 5/6/2017, ou seja, em junho. Então, se for ver os 10 anos, 2017, 2027... Tá dentro para pedir o benefício. Dentro. Beleza. Tá. Qual foi a renda mensal inicial dele? R$ 937. Tá, ok. Isso, o benefício dele lá, quando foi concedido, era esse valor do salário. Para concessão aqui, não teve dificuldade com o INSS. Tranquilo, exatamente, 937. Mas eles incluíram só as contribuições... Só depois de julho de 94, igual qualquer aposentadoria e benefício que eles estão fazendo. Tá, o tempo de contribuição dele, ou seja, vamos supor
ele tem uma contribuição numa determinada empresa de 1980 a 90. Esse tempo foi incluído. Só não foi a remuneração dele. Exatamente, não, a remuneração entendi. não é contada. É que tem pessoas que acham que nem o tempo foi incluído, mas não. A remuneração, não é contada. Isso. Tá. Nesse caso que foi feito o cálculo, né? É esse cálculo aqui que foi realizado, né? Após fazer a análise da revisão da vida toda, incluir os salários anteriores, a remuneração anterior, e aí a gente pode ver, a renda mensal inicial passou a ser R$ 1.610. Nossa, foi um aumento, quase dobrou o valor do benefício. Mais de R$600, de 900 para 1.600 mensais. Ou seja, quase todos os meses, né? Quase todos os meses não, todo mês ele está tendo um prejuízo de praticamente a metade do valor. Exatamente. E aí, com a revisão da vida toda, verificou que antes de julho de 94, as contribuições dessa pessoa era maior. Certo. Então, quando inclui e faz todo o cálculo e atualização, verificou que teve um benefício, que foi benéfico para essa pessoa, para esse cliente, que aumentou a renda dela. Entendi. Então é uma pessoa que antes de julho de 94 teve uma contribuição maior, talvez acreditava melhor no sistema da Previdência, ou até mesmo tinha um emprego melhor e contribuía mais. Isso. A partir de julho de 94, suas contribuições foram menores e quando pediu a aposentadoria, o INSS simplesmente ignorou. Não, é isso. Entendi. Não calculou junto. E aí, com a revisão da vida toda, ele teve a possibilidade de aumentar a renda dele para 1.610. É um cálculo que vocês não conseguiram na Previdência. Isso, não é na Previdência. Isso daí vocês foram atrás das contribuições e fez o cálculo, é isso? Isso, faz o cálculo, atualiza e para requerer na Justiça. Isso, não no INSS. Tá. Essa pessoa, só voltando um pouquinho aqui, ela aposentou em 2017. Isso. Né? Então, ela está até hoje no prazo para requerer esse benefício, porque o prazo iria até 2027. Né? Estamos Junho em 2023. De 2027. Mas me diz o seguinte, vamos mudar um pouquinho aqui o exemplo, só para me entender um pouquinho melhor essa situação. Sim. Se ele tivesse aposentado, ou ela, em 2015... e requerido esse benefício apenas em 2023, né? Apenas esse ano. Ou seja, estava com prazo ainda até 2025 para requerer o benefício. Tá, se aposentou em 2015? Aposentou em 2015 e requereu essa revisão em 2023. Ah, sim. Está dentro do prazo dos 10 anos. Sim. Essa pessoa que aposentou em 2015, que é um pouquinho diferente do nosso caso aqui apresentado, ela teria direito a receber os atrasados também desde 2015? Ah, tá. É outra questão também. A pessoa tem 10 anos para requerer a revisão da vida toda. Certo. Se aposentou em 2015, então, limite 2025, em tese. Agora, para receber os atrasados é outro prazo também. É um prazo de 5 anos, a partir do momento que você entra na Justiça e requer e faz o pedido, né, o requerimento da revisão da vida toda. Então, se entrou com pedido hoje, em 2023... ele só vai receber os atrasados de 5 anos, a partir de 2018. Os atrasados. Ou seja, 2015, 16, 17, não recebe nada. Exatamente. Então, aquela pessoa que está aguardando uma decisão definitiva do STF, acreditando que está em prazo de requerer, na verdade, ela já está perdendo, possivelmente, alguns direitos, alguns atrasados. Porque uma coisa que a gente não enfatizou antes... mas é que a revisão da vida toda, ela, em tese, é para reajustar o valor do benefício de agora para frente, mas com direito de recebimento dos atrasados também. Exatamente. Né? Que é aí que está a polêmica na Previdência, sobre o custo, sobre quanto vai ser o peso nos cofres públicos em relação a isso. Isso. Né? Acho que eu vi até uma decisão recente, né, que o STF tinha dado favorável, e o recurso, inclusive, é exatamente nesse ponto da Previdência não querer pagar esses atrasados. Até reconhecer ali que há o direito, mas sem envolver os atrasados. Isso. E está novamente suspenso, aguardando o julgamento desse tema. Isso. Vamos aguardar. Todas as pessoas estão nesse nível de direito ou
Ou não, né? Tô vendo um cálculo aqui também de uma outra situação. Tá. Isso. Então, pra gente esclarecer bem, não é todo mundo que vai ter o direito à revisão da vida toda. Por quê? Não contribuiu, não teve remunerações benéficas, assim, de alto valor antes de julho de 94. Quando fazer esse cálculo, essa atualização, pode interferir também no benefício, no salário da aposentadoria. Então, nesse caso aqui específico, é um exemplo de um caso que a revisão da vida toda não foi benéfico para a pessoa. Vantajoso. Não foi vantajoso. Eu vejo aqui que aposentou em 2018. Isso, 2018. Então, do prazo de decadência de 10 anos, está dentro também, seria até 2028. Certo. O salário inicial, 1.824. Então, o salário inicial de benefício da aposentadoria dele, R$ 1.824. Isso aqui é o cálculo que a Previdência Social fez. A Previdência, é aquela carta que ele recebe isso, de como a carta foi de concessão. concedido. Tá. Carta de concessão do benefício. E aí, com o nosso cálculo de revisão da vida toda, que pegou todas as contribuições anteriores, os salários, fazendo a revisão da vida toda, esse cálculo, o salário passou a ser 1.680. Então, diminui o valor. Um prejuízo. Exatamente. É muito provável que essa pessoa contribuía menos antes de julho de 94 do que depois. Isso, exatamente. E aí, quando pega todo o período, faz o cálculo, a média, diminui e aí o valor do benefício. Isso. Tem pessoas, então, só para deixar claro, tem pessoas que, quando fizer o cálculo, vai diminuir o salário, outras não vai fazer diferença e outras vai aumentar. Então, a forma de saber isso é fazendo um cálculo e procurando o especialista. Entendi. Então, nesse caso aqui, só voltar a tela, não há outra alternativa a não ser as pessoas realmente procurar um especialista e realizar o cálculo para ver se tem direito ou não em relação a essa revisão da vida toda. Exato. Pesquisando. E você que ficou porventura com alguma dúvida em relação a esse direito da revisão da vida toda, deixe os comentários abaixo. À medida que a gente for lendo esses comentários, nós podemos ir esclarecendo essas dúvidas, até mesmo talvez gravar um outro vídeo, né? Um outro podcast, somente sanando essas dúvidas, porque é um tema muito polêmico atualmente, que ainda está em discussão, ainda está em andamento no STF, e nós não temos assim uma decisão, um posicionamento final. É um tema recente, né? Então pode ser que várias coisas vão se atualizando e mudando. Eu acho que depois de ter a decisão definitiva do STF em relação ao direito da revisão da vida toda ou não, vai começar a discussão do prazo de decadência. De decadência de 10 anos, exatamente. Aquele que aposentou antes, né, desses 10 anos, e em regra não estaria dentro desse direito, mas fazendo os cálculos, observa que a pessoa tem o direito ao benefício, teria o direito ali de ter um reajuste, até mesmo os atrasados, e nem sabia dessa possibilidade, vai ficar fora do sistema. Exatamente. É injusto, né? É injusto. Então, vamos aguardar os próximos andamentos desse tema, e eu creio que se você aceitar novamente o convite, nós vamos estar esclarecendo e atualizando. Olha só, aí sim. Muito obrigado por ter assistido até esse momento, tá? Deixa o seu curtir aí, compartilha também esse podcast, esse episódio. Se conhece alguém que já se aposentou ou que está falando sobre isso, compartilha com ele, né? Porque é interessante para tirar as dúvidas. Verdade, principalmente em relação ao prazo, né? Exatamente. Quanto antes, melhor. Não só o prazo decadencial, mas também o prazo também de 5 anos para ter seus efeitos financeiros. Isso. Como a gente comentou nesse episódio. Isso. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu te agradeço. Tá? Deus abençoe vocês. Até o próximo, se Deus quiser.